Uma das coisas que eu mais ouço, em todo o tempo, são as pessoas reclamando a respeito da sua situação financeira, por exemplo, dos seus contextos de dívida, das suas coisas que precisam ou não pagar, daquilo que tem permeado a vida delas nessa questão da estrutura financeira. Se anda para um lado, as pessoas, está ruim, pastor, o negócio está parado, as coisas estão ruins, eu não estou vendendo nada, não acontece o meu trabalho, eu não recebo promoção, e essa questão, muitas vezes ela começa a ser uma mania dentro da vida das pessoas, que elas não conseguem reconhecer o que Deus já está fazendo, mesmo aos olhos dela ruim. Mas eu quero dizer já de cara para você que em nome de Jesus a sua visão vai ser alterada hoje, porque você vai passar a ver, mesmo diante da escassez, daquilo que está difícil para você, você vai conseguir ver a beleza de Deus dentro da sua vida, queridos. Em nome de Jesus. Quando eu pensei nessa série, que o nome da série é Agindo como Ageu, Deus já tinha me dado essa série aí pelo menos há uns 4 meses atrás. Eu anotei ela, deixei ela quietinha, para que nesse momento ela pudesse ser a verdade para todos nós. E a vida de Ageu é uma vida muito, muito legal. É um livro que tem quantos capítulos, irmão? Na Bíblia? Está na Bíblia? Quantos capítulos? E aí, professora? Próximo curso ela vai falar sobre o livro de Ageu, tá bom? Então, o livro de Ageu tem 2 capítulos, tá, irmão? Fica no Velho Testamento. Ele é um profeta chamado profeta menor. O que é o profeta menor e o profeta maior? Profeta maior é aqueles que escreveram grandes quantidades de livros. O profeta menor é aqueles que escreveu poucas quantidades de livro. Não tem diferença no sentido de poder ou graça de Deus. Não, é só pela questão do conteúdo que ele fez. Tá bom? E Ageu é chamado um profeta menor, porque ele escreveu apenas 2 capítulos. Então, nós vamos aprender sobre essa questão. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, irmão, e para mim, às vezes, é muito difícil falar sobre questão financeira, e é o que eu vou falar hoje, que eu tenho, assim, sabe, eu tenho dificuldade de falar com isso. Todas as vezes que eu penso em falar com isso, eu me retraio, Senhor, não é isso que eu quero falar, Senhor, me dá outra coisa para falar, e eu preciso trazer esse assunto aqui no meio de vocês. Uma das dificuldades que eu tenho é que todas as vezes que eu falo, que eu penso em falar, a primeira coisa que vem ao meu coração, o que as pessoas vão pensar, vão achar que eu estou falando para mim, vão achar que, enfim, como muitos acontecem aí fora. Então tudo que eu falar aqui, irmão, não é para mim. Já tira o cavalinho da chuva. O que eu vou falar aqui é para você mesmo. Não é para mim. Amém, queridos? Então esse livro de Ageu vai nos dar muita direção para essa questão financeira. Você já falou ou já ouviu falar assim, que quando você tiver muito dinheiro, você vai sair comprando tudo? Já falaram isso aí? Já sonhou? Final do ano, no Jornal Nacional passa lá 300 milhões de reais na Mega Sena. Aí a gente pergunta um pro outro, né? O que você faria com esse dinheiro? Aí você começa a falar. É certo que muitas vezes a gente escuta por aí pessoas que ganharam um certo valor, até mesmo nesses tipos de jogos, e aí depois de um tempo, por não saber administrar, perderam tudo e estão pior do que estavam, sim ou não? Já viram isso? A grande questão é que nós precisamos mirar naquilo que de fato nós temos que fazer a partir daquilo que Deus trilha para nós. E nós aqui nesse lugar, irmãos, nós precisamos colocar o nosso coração na presença do Senhor para saber como é que Ele quer que nós façamos nessa questão financeira. Eu me lembro uma vez que meu pai me levou, eu falava para meu pai assim, pai, quero trabalhar porque eu queria uma grana, tal, queria ganhar um dinheiro. E aí eu estava assim louco para ele me chamar, mas ao mesmo tempo não queria. Aí num dia ele chegou no domingo à noite e falou assim, você vai trabalhar comigo? Eu falei, lascou. Porque eu queria empinar pipa, eu queria jogar bola, verãozão, eu estava tudo na rua, né, brincando. E aí fui trabalhar com ele, num primeiro momento com mau gosto, porque não queria mesmo, queria ficar em casa e tal, e é bem normal isso da idade, tinha lá acho que uns 16 anos. Mas eu me lembro também
O dia que eu peguei o primeiro salário. Naquela época, com 16 anos, eu ganhava 2 salários mínimos e pouco por aí, que era um baita dinheiro para uma pessoa de 16 anos. Aí eu falei, meu Deus, tudo isso aqui. Jesus, isso tudo é meu. Aí eu comecei a fazer sonhos, irmão. Eu vou comprar uma calça da 775. Lembra disso? Eu vou comprar uma... Aí esse já é do seu tempo, do tempo dele aqui. Vou comprar uma jaqueta, que nem dizia um amigo meu, da Wrangler. Da Wrangler, né? Da Wrangler. Ele falava Wrangler. Aí comecei a colocar tudo na ponta do lápis. Pá, meu salário. Pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar um tênis, vou comprar não sei o que lá. Tal. Vou comprar uma prancha de surf. Nunca tinha andado no mar. Umas coisas malucas, né? Aí quando eu botei tudo no papel, eu vi que meu dinheiro não dava. Eu falei, para que eu estou trabalhando então? A grande questão na vida, irmão, é que muitas vezes nós temos a grana na mão, mas a gente não sabe aplicar. A gente não sabe direcionar. A gente não sabe levar o nosso dinheiro para aquilo que realmente Deus precisa nos direcionar. Eu lembro que eu falava assim, tô rico, sabe aquele meme? Tô rico, quando eu peguei o dinheiro na mão. Mas depois que eu terminei a conta, eu falei, não tô rico não, eu tô lascado mesmo. Tem que trabalhar, pai, tem hora extra, não tem e tal. Já parou para pensar, irmão, que você pega o dinheiro na mão e você pensa um monte de coisa de fazer, mas na verdade você não consegue fazer nada? Deus quer nos ensinar algo nessa noite, irmão, sobre essa questão. E nós vamos sair daqui aprendidos, se é que eu posso falar assim. Posso falar assim, professor? Aprendidos? Não? Posso falar, dona? Não sabe? Então tá. Então vocês entenderam. Aprendidos, né? Vamos lá. Não tem problema não. A grande questão é que nós precisamos entender que o Senhor, Ele vai nos direcionar e entender quais são as nossas prioridades. O que você tem feito, irmão? Quais são as prioridades que você tem na vida para fazer as coisas? Quais são as coisas que você tem como prioridade nessa questão financeira? Sabe, quando a gente pega uma graninha na mão, a gente começa a listar as prioridades, e muitas dessas prioridades não são as prioridades de Deus para a sua vida, sabia disso? É por isso que muitas vezes as pessoas estão totalmente enroladas por conta de que a prioridade que está no coração dela não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para a vida dela. E o que nós precisamos nessa noite é entender que nós precisamos andar pelo vale da onde Deus quer, pelo caminho que Deus quer, pelas prioridades que Ele enxerga e aquilo que Ele determina para cada um de nós, em nome de Jesus. As pessoas reclamam, a maior parte das pessoas que reclamam, irmão, na igreja, preste atenção. Há um mandamento do Senhor para a igreja, amém, querido? Qual é o mandamento? Dizimar e ofertar. Você pode até não concordar, é um direito seu. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. E a Bíblia ordena isso. E aí, eu vou falar da Bíblia, tá, irmão? Eu vou falar da Bíblia. Se a Bíblia ordena e você não faz, você está cumprindo, você está sendo obediente, sim ou não? Ah, mas eu não concordo. É problema seu, porque a Bíblia diz. Você sabe que as pessoas que mais têm problema financeiro no seu lar são as pessoas que menos ofertam e dizimam? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque se você não é generoso com o Senhor, por que Ele vai ser com você? Qual é o tipo de situação que Deus vai dar a você se você não devolve aquilo que Ele é o provedor da sua casa? Se você não entrega para Ele aquilo que Ele está dando a você? Se você retém nas suas mãos aquilo que deveria ser do Senhor e você não dá, sabe o que acontece? É o que eu mais vejo. As pessoas passando problema financeiro, perrengue de trabalho, por conta de que não são fiéis ao Senhor. Neste dia, nessa noite, o Senhor vai mostrar a você o quanto é poderoso você ser generoso na casa do Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que essa questão de falar de oferta e tudo mais, e eu estou falando da questão financeira, mas eu falo de uma outra questão também. Eu só estou dando uma introdução aqui para você entender onde eu quero chegar. Irmão, não se ofenda com o que eu vou dizer, tá? Não se ofenda. Mas o meu papel aqui como pastor nessa igreja é dizer para você qual caminho você deve andar segundo a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? O que a palavra de Deus diz, eu vou falar para você e vou direcionar a sua vida. Você gostando ou você não gostando.
nessa comunidade, aqui, eu fiz um contrato não, eu fiz uma aliança com o Senhor. Qual é a aliança que eu fiz com o Senhor? Senhor, eu não saio da tua palavra. E o dia que eu sair da sua palavra, Senhor, o Senhor me puxa a orelha e me dá uma bronca aí, mas eu não quero sair da tua palavra. É por isso que eu estudo antes de chegar aqui para falar com vocês. Para não falar besteira e não levar você a um caminho que não está dentro da palavra. Há uma palavra que a gente pode levá-la para o contexto espiritual, e não se ofenda que eu vou dizer, porque eu não estou falando para ninguém aqui. Eu estou ministrando uma palavra que fala sobre a avareza. Já ouviu falar sobre essa palavra? O que é avareza? É aquela pessoa que tem amor excessivo ao dinheiro. Aquela pessoa que retém aquilo que está na sua mão. Eclesiastes 5:10 fala assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Sabe o que é? Ele está dizendo assim: quem ama tanto dinheiro, ele sempre vai querer mais. Sempre vai querer mais, porque aquilo que ele tem não sacia. E ele continua dizendo aí, e quem ama a abundância nunca se farta da sua renda. Porque o coração dela sempre está querendo mais e mais e mais, e não para por aí. Nós precisamos buscar no Senhor, sabe o que, irmão? A saciedade, a satisfação por aquilo que Deus já está dando na sua mão. Ah, mas eu ganho pouco. Sim, você pode ganhar pouco. Então você vai fazer o quê? Você vai se capacitar, você vai melhorar, você vai buscar um estudo, você vai trabalhar mais, mas para que você entenda que aquilo que está nas suas mãos é o melhor de Deus para a sua vida hoje. Eu lembro muito bem quando eu e a Valéria, nós ganhávamos R$2.500 juntando o meu salário dela. Aí tinha uma Marcelinho que é adolescente, que numa semana tinha uma calça com a barra no chão. Na semana seguinte estava na canela. O moleque cresceu assim, buf. E a gente não tinha dinheiro para comprar calça. Às vezes ele ia com a calça, meu Deus, eu lembro disso. Jesus, filho. Ia com a calça assim, quase que aparecendo o tornozelo, sabe? Filho, é essa que nós temos. Ganhávamos roupa dos outros. Mas uma coisa é certa, nunca deixamos de dizimar e ofertar. Eu lembro quando eu peguei meu primeiro salário, meu pai falou assim, bem bravão comigo: você ganhou seu salário? Eu ganhei. Quanto você ganhou? Tanto. Tem tanto aqui? 10% você tem que abençoar a casa do Senhor. Aí eu fui lá, separei e dei. Num primeiro momento me chocou. Mas num segundo momento eu vi a diferença que aquilo fazia na minha vida. Porque Deus foi generoso comigo. Aí eu lembro que essa situação a gente repercute para os filhos. Eu lembro que a Júlia ganhava moedinhas, irmã. Moedinhas mesmo, tipo 5 centavos, 10 centavos da tia, da avó, da mãe. E ela vinha com as moedinhas: pai, ajuda a gente a contar aqui. A gente contava. Aí ela falou assim: eu tenho que separar do Deus, né? Ela falou assim: do Deus, né, pai? Sim, filha, separa. E ela ia lá na igreja e dava a oferta dela. Todo mundo tem problema financeiro, amém, queridos? Todo mundo. Mas o Senhor é a nossa provisão. Nós não fazemos em troca daquilo que Deus pode fazer, dar para nós. Nós fazemos porque o Senhor é generoso conosco. O que eu quero falar sobre essa questão é que nós precisamos nessa noite entender aonde está agir como agiu. Aonde que está esse desafio que essa ministração vai nos dar? Sabe, queridos? Ageu era um cara que era um profeta e ele estava diante de um povo que estava totalmente separado do Senhor, longe do Senhor. Eles tinham voltado da Babilônia, Marlene, e estavam vivendo um tempo eles viveram por muito tempo lá como escravos. E aí Deus abriu as portas para que eles pudessem sair daquele lugar e voltar para a sua terra prometida. E quando eles estavam na terra prometida, e por conta de que havia o templo estava totalmente destruído, Deus então se manifestou naquela região, sobre aquelas pessoas. E aí Deus disse para elas que eles deveriam reconstruir o templo.
Então eles empolgados, saindo do contexto lá da escravidão, voltando para sua casa, todos empolgados para reconstruir aquilo que Deus havia dado a eles. Então eles começam a reconstruir, e à medida que o tempo passa, eles começam a desanimar. Uma das coisas que os fizeram a desanimar, além do tempo, que deveria ser bastante amplo, foi as comparações. Porque as comparações, irmão, é uma mina no seu coração. Você sabia disso? Você compara você com uma outra pessoa, pronto, você já se anulou. Quando na verdade Deus te fez de um jeito, e é desse jeito que Ele quer que você sirva a Ele. E é nesse jeito que Ele vai falar para você que você pode abençoar tantas pessoas. Uma das coisas que mais as pessoas às vezes falam para mim: ai pastor, mas eu não sei falar lá na frente, eu não sei falar isso. Irmão, fique tranquilo, não tem problema. Deus, Ele vai usar você da forma que você é para abençoar as pessoas. Tem gente que é super espontâneo, fala mais que a boca, não tem vírgula, não põe ponto, não põe nada. É só falando. Mas tem gente que não fala nada, fica quieto. E tudo bem. A grande questão é que nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor para poder vivenciar aquilo que Ele quer para nós. E à medida do tempo, essas comparações foram crescendo no coração desse povo, a ponto de dizer assim: quais eram as comparações? Ei, o que Salomão fez lá, não vai... Olha, era muito melhor que esse templo que você está construindo aí. Esse templo que você está construindo aí, nossa, não vai chegar nem aos pés daquilo que Salomão fez. Salomão fez um baita templo, ele gastou uma grana, ele chamou os arquitetos, ele chamou os decoradores, ele botou aqui, botou ali, ele trouxe a melhor tecnologia da região para poder fazer aquele templo. E vocês estão fazendo isso aí? Não. E aí isso foi minando. É mais ou menos como acontece com você, irmão, nessa noite, que as pessoas começam a falar para você: e para que você está fazendo isso? Não tem mais sentido, está demorando, não vai acontecer. Quanto tempo você vai gastar nisso? Porque não tem projeto de Deus, porque se tivesse projeto de Deus já estaria acontecendo, e você está numa construção de você mesmo, desse templo chamado você, para que o Senhor venha habitar e transforme você, e as pessoas estão dizendo para você: para com isso, a vida que você tinha era muito melhor, você não tinha problema, você não tinha perrengue, eram os seus amigos na sua casa fazendo churrasco, eram os seus amigos te abraçando o tempo todo, eram os seus amigos em volta de você. Agora você virou crente, virou não sei o que lá, parece que os seus amigos... então começa a comparar e você começa a desanimar. Sabe, queridos, uma das coisas que Deus quer falar conosco nessa noite é que agir como Ageu agiu, tá certo assim? É algo que nós precisamos entender bem de pertinho. Porque muito embora as prioridades do seu coração sejam legítimas, quem é que não quer melhorar de vida? Quem é que não quer ampliar o seu laço de conhecimento? Quem não quer ter um trabalho melhor? Todos nós. Amém? Você perdeu a chance de ganhar do céu. Amém, irmão? Amém. Todos nós precisamos de algo melhor. Mas às vezes a sua prioridade não é a prioridade de Deus. A prioridade, irmão, certa não é aquilo que você deseja, mas aquilo que você necessita. Está entendendo isso? Eu queria tanto ter um carro maravilhoso. Meu irmão, eu também queria. Eu queria ter tanto emprego. Eu também queria. Eu queria também saber cantar. Irmão, vou fazer um parênteses aqui. Esses dias eu gravei, o Ricardo gravou ali. E me mandou, e aí eu fui lá ver. Eu não sei porque, quando eu coloquei lá que tinha a minha voz saindo, eu vi os mosquitos tudo desesperado, querendo sair assim, ó, da vitrine. Querendo sumir de casa. Eu falei: já sei. Quando houver pernilongo, eu boto o vídeo lá para eles, né? Rapaz, que tristeza eu cantando. A gente precisa entender, irmão, que a nossa prioridade não deve ser a prioridade do reino, do nosso coração, mas a do reino. Amém, queridos? Há um texto que está lá em Ageu, capítulo 1, versículos 6 e 7. E é sobre texto que nós vamos falar nessa noite. Diz assim: plantam muito, mas colhem
Comem, mas não. Bebem, mas ainda. Vestem-se, mas não. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que está acontecendo com vocês. A palavra de Ageu é uma palavra profética, de conserto, de restauração. Deus me trouxe nesse lugar para falar para você que há necessidade de você restaurar certas coisas na sua vida. Porque está exatamente acontecendo como o verso 6, dizendo o seguinte: você faz muito, planta muito, mas o resultado daquilo que você faz é pouco. Você acorda de manhã, todo desesperado, para dar conta das coisas, correr atrás das suas responsabilidades, mas chega no final do dia, parece que você fez pouca coisa, porque o resultado que chega às suas mãos é muito pouco. E não parar por aí, você come aquele desejo que você tem, mas terminou de comer, você sente fome. E eu não estou falando de comida, eu estou falando de satisfação, amém, queridos? Está claro para vocês isso? Você tem sede, toma água, mas permanece com a sede. Deixa eu falar uma coisa para você: a liberdade, ela gera força, amém, queridos? Entenda o que eu vou falar: a liberdade em Cristo Jesus gera força para você mudar a sua forma de ser. E Deus, Ele, olha, se você soubesse o quanto é poderoso você deixar as suas coisas nas mãos do Senhor, algo diferente aconteceria na sua vida. Quando você está disposto a mudar, as oposições vêm, elas se levantam, elas vêm contra você, para minar, são as falas de comparação, são as coisas que colocam em você para que você desanime, são as dificuldades que parece que crescem de uma hora para outra para você, são as visões que você tinha e parece que quando você está para botar a mão a coisa some. É o fator de que você, cara, se foi lá, trabalhou o mês todo, você pegou lá aquele dinheiro seu e colocou nas mãos do Senhor, colocou nas suas mãos e você falou assim: caramba, sobrou aqui um dinheirinho, vai dar para a gente poder dar uma viajada ou então comprar uma roupa nova. Aí do nada quebra alguma coisa na sua casa. Já aconteceu isso com você, irmão? Aí você falou: meu Deus do céu, o dinheiro estava contado aqui, tá certinho para a gente. Não tem mais. Não tem mais. São as dificuldades que se levantam contra nós. Mas tem uma palavra de Deus nessa noite para nós, irmão, em nome de Jesus. Sabe qual é a palavra? Reconstrua em nome de Jesus. Ageu chegou naquele lugar e começou a ser uma voz profética. Você sabia que esse Ageu, ele só profetizou durante 4 meses, que foi o suficiente para mudar a cabeça de uma nação? Eu quero que em nome de Jesus, nesses 40 minutos que eu fale com você aqui, eu possa em nome de Jesus entrar tão forte no seu coração ao ponto de mudar a sua mente, o seu coração e a sua disposição em servir ao Senhor em nome de Jesus. Não ligue para as dificuldades, sabe por quê? Porque as dificuldades, elas estão aqui para ser um impeditivo para você. Sexta-feira eu estava conversando com a Aline do Alex. E a gente está falando de algumas dificuldades e tal. E aí eu falei para ela assim: olha, uma das coisas que você pode ver é que se eu fosse ligar para as dificuldades que eu tenho como pastor dessa igreja, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Porque se eu for desistir de tudo aquilo que se levanta contra mim, ou de todas as dificuldades que eu tenho, eu vou parar, eu vou para baixo da cama, vou botar um travesseiro em cima da minha cama e vou falar assim: cuidem de mim porque está muito pesado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: quanto mais pesado for, mais você busca o Senhor e mais do Senhor você vai ter. Eu tive umas 2 semanas aqui, de 2 semanas para cá, uma semana pesada, irmão, psicologicamente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando.
Eu cheguei aqui, esses dias estava arreado, mas o Senhor estava dizendo para mim, parabéns, Marcelo, porque você não permitiu que as dificuldades parassem em você, pelo contrário, foi um motivo para você prosseguir, porque você sabia que no final haveria um bom resultado, e o resultado veio em nome de Jesus, amém, queridos? Então, muitas vezes nós nos sentimos cansados, queremos parar pelas dificuldades que a gente encontra na frente, na vida, mas Deus está dizendo para nós nessa noite, não pare não, há um templo para ser reconstruído, como o Ageu falou, há uma nova história para ser feita, e Deus está dizendo para todos nós nessa noite, eu quero reconstruir áreas na sua vida que você deixou parado, que você permitiu que vozes entraram no seu coração, que as comparações entraram, e que o seu coração não era prioridade, mas Deus está dizendo para você, a partir do momento que você colocar o seu coração como prioridade nas minhas mãos, eu vou mudar essa história, eu vou transformar, eu vou te ajudar, vou colocar força nos seus braços, no seu intelecto, eu vou fazer você uma pessoa extraordinária para que as dificuldades sejam menores, para que você cresça, esteja acima das dificuldades e que o meu Espírito possa capacitar você para fazer qualquer coisa que se levante contra você. Não são as dificuldades que vão impedir você, irmão, pelo contrário, é o Deus que nós servimos que vai entrar dentro de você e vai falar assim, eu, em você, vou te fazer um cara mais que vencedor, uma mulher mais que vencedora, o meu Espírito sobre você vai ser um Espírito que vai agir tão forte em você, que ainda que não houver forças nas suas pernas, eu, o Senhor, te coloco em pé e faço você caminhar. Mas é necessário reconstruir. Agora, para reconstruir, irmão, você vai entender porque eu iniciei falando da área financeira. Para reconstruir, precisa de quê? Recursos. Sim ou não? Ou você vai construir lá, só chega lá sem nada, com a mão abanando, e você vai colocar uma parede em pé. Vai fazer isso? Você vai chegar lá no depósito e falar assim, o meu Deus falou que é para a gente reconstruir ali um templo, você me dá aí os tijolos, me dá os materiais, tudo bem, o cara vai falar para você assim, mano, você bateu a cabeça, você é doido, você precisa de quê? Recursos. Muito embora eu esteja falando de grana, não é de grana que eu estou falando. Eu estou falando da prioridade do seu coração. O povo ali, naquele lugar, Ageu chegou naquele lugar, sabe por quê? Porque o povo estava distante. E sabe o que eles estavam fazendo, irmão? Construindo. Engraçado, mas construindo casa para eles. E as casas eram bacanas. Talvez no Aruã da Vida, no Alphaville, na Aldeia da Serra, algo parecido com isso. Porque a Bíblia relata que as casas eram bacanas. E todo o recurso estava sendo destinado a essas casas que eram deles. Aí Ageu chega como um profeta, dizendo assim, povo, Deus me trouxe uma palavra. E a palavra é que vocês estão distantes. Vocês estão gastando toda a sua intenção e todos os seus valores para restaurar a casa e construir casas de vocês. Quando na verdade o templo onde habita a presença de Deus está em ruínas. Está fazendo sentido para você agora? Porque Deus está dizendo para nós assim, você está gastando tempo, recurso, e o tempo que eu falo, o recurso que eu falo é o tempo, e a área financeira também, em lugares aonde Deus não está. O que Deus quer falar conosco nessa noite é que você tem gastado tanta coisa tentando satisfazer a sua alma, mas o que está acontecendo é como nós lemos o versículo ali, você tem sede e não se sacia, você tem fome e a fome não passa, você se veste, mas continua passando frio, porque as intenções do seu coração estão voltadas em satisfazer aquilo que você quer, ao invés de satisfazer aquilo que Deus quer na sua vida. Quantos creem de fato, irmão? De fato, só levanta a mão quem crê que Deus é provedor na sua vida. Por que quando Deus questiona você nessa área, você esquece que Ele é provedor? Porque quando Deus coloca você na parede nessa questão financeira, não, peraí Deus, não é bem assim não. Eu não concordo com isso.
Não vou fazer isso. Deus está dizendo para nós nessa noite que as intenções do coração precisam ser alteradas nesse lugar, irmão, para que a gente viva tempos abundantes sobre a nossa vida. O povo então entendeu o recado de Ageu e começaram a trabalhar, e a trabalhar, e a trabalhar. E à medida que vai trabalhando, o tom das vozes externas começam a aumentar. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você não toma nenhuma posição diante do Senhor, está tudo ok. Basta você tomar uma posição que as dificuldades começam a chegar. Sim ou não? Quando você começa a colocar as suas intenções diante do altar do Senhor, parece que tudo muda. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos agir como Ageu. Saber das nossas prioridades. Saber aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Sabe por quê? Porque aonde a oportunidade de Deus está, pode crer que vai ter bênção, irmão. Deus vai fazer a história. Não é a prioridade que você quer, mas aquilo que é necessário para que você cresça. Eu lembro uma vez, irmão, preste atenção no que eu vou falar. Eu tive alguns bons trabalhos que me renderam bons salários. Mas todas as vezes que Deus apertava meu coração para a questão do pastorado, e eu ficava queimando meu coração, não, agora eu vou para o seminário, eu vou fazer seminário. Cara, eu falava com a Valéria e ficava agoniado, Senhor, não preciso, querendo remir o tempo, encurtar o tempo. Nessa mesma situação, quando eu estava decidido a tomar uma posição, espiritualmente falando, aparecia um ótimo trabalho para mim, para ganhar muito dinheiro. Sabe o que eu fazia? Ia para o trabalho. Não demorava 3 meses, irmão, dava tudo errado. E isso aconteceu umas 3, 4 vezes comigo. Porque eu era cabeção, queria ganhar o dinheiro. Porque meu coração estava naquela situação. Eu não queria render o meu coração aos pés do Senhor. Ao passo que hoje, irmão, eu entendo que o meu coração está no Senhor e aquilo que eu tenho é a provisão dEle. Esses dias eu falei para um amigo de trabalho, amigo, o que é meu, o que é seu, e aquilo que é meu, o Senhor vai abrir as portas, e amém, querido. A gente tem que trabalhar, fazer a força, se capacitar, mas a gente não pode viver debaixo do nosso braço. As pessoas naquele tempo ali estavam querendo viver debaixo do braço dela, da força dela, construir a minha casa, porque eu quero ser bacana, eu quero gastar toda a minha energia, meu dinheiro aqui para que tenha uma casa bacana, e Deus está falando assim, ei, se você soubesse que eu posso te dar coisa melhor, se você voltar o seu coração para mim, se você entender que o seu recurso, a sua primazia, tudo aquilo que você tem, você deve entregar primeiro para mim, para que depois aquilo que eu puder derramar sobre você, será muito mais além daquilo que você me trouxe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, na verdade, o que Deus está dizendo para você e para mim, queridos, que você precisa, em nome de Jesus, parar de colocar a sua ansiedade no seu braço, nos seus caminhos, e você voltar ao Senhor, porque se Ele é o provedor, se Ele é aquele que traz o recurso, se é Ele que tem o ouro e a prata na mão, se é Ele que abre as portas para a sua vida, nada como você voltar a Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui pecando, eu realmente não fiz isso, Senhor, eu não dizimei, eu não ofertei, eu também não coloquei o meu tempo, meu coração estava distante, porque eu estava pensando só em minhas coisas, e eu estava achando que estava tudo ok, e eu não entendia por que minha vida estava travada, na vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida de trabalho, na minha vida ministerial. Agora, Senhor, está fazendo sentido, é porque o meu coração estava distante do Senhor, eu estava querendo fazer da minha forma, da minha vontade, eu estava querendo fazer, Senhor, porque eu sonhava em fazer alguma coisa nesse sentido, mas o Senhor está me mostrando que não é esse caminho. O caminho que eu preciso fazer é voltar o meu coração, o meu recurso, o meu tempo, tudo para o teu altar, e eu sei que aqui no teu altar o Senhor vai refazer todas as coisas, e o Senhor vai me dar muito mais além daquilo que eu tenho hoje, em nome de Jesus. Lá em casa a gente já fez prova com o Senhor, muitas vezes nesse sentido. Às vezes a gente não tinha nada, irmão. Sabe aquela coisa assim, minguada do dinheiro, uma dificuldade de pagar aqui, pagar lá. Mas uma coisa a gente nunca deixou de fazer, é a ofertar e dizimar na casa do Senhor. Sabe o que o Senhor fazia?
Daqui 2 tempos o Senhor abriu uma porta. E aí a gente conseguia resolver a situação. Sabe o que falta muitas vezes em você, queridos? Fé. Porque você já tem pouco. E você vai liberar na mão daquele que pode multiplicar. E você fala assim, não. Eu vou segurar. Aí eu lembro de um texto de uma passagem bíblica que diz assim, que o profeta Elias, se eu não estiver enganado, foi na viúva e falou assim para ela assim, o que você tem em casa? Ela falou assim, cara, eu só tenho um tiquinho de farinha ali e um tiquinho de azeite. Mas eu nem se atreva a falar, porque eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho e depois a gente vai morrer. Aí entra a prova que entra para nós nessa noite. Não. Vá lá e faça primeiro para mim. A mulher, na autoridade daquela fala, foi e fez. O que aconteceu, irmãos? Você sabe da história. Não faltou nada naquela casa. Por que a gente conhece as histórias? Por que Deus já fez tanta prova com você e você continua ainda amarrado na presença do Senhor? O que você está esperando Deus falar com você, sendo que Ele fala todos os dias, ei, eu já te dei prova que eu sou fiel, eu já te dei prova que multipliquei coisas em você, eu já te dei prova que abri oportunidades para você, e você está aí, agarrado nas suas coisas, achando que isso é o suficiente para você. Se você soubesse, Deus falando para você nessa noite, se você soubesse, irmão, irmã, o que Ele tem preparado para você, é como eu falei há poucos dias atrás agora, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem o que Deus já preparou para cada um de nós. Não se limita à vontade da sua vontade, preste atenção, se limite à vontade do Senhor, se entrega para o Senhor e devolva aquilo que é necessário, fale com o Senhor, Senhor, meu coração é trancado, Senhor, mas agora, Senhor, coloca em meu coração para que eu seja uma pessoa generosa, e você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida, irmão, em nome de Jesus. Agindo como Ageu. Como Ageu fez? Ele chegou ao povo e disse, você precisa mudar. Você precisa mudar, porque está ruim o templo. E deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa reconstruir seu templo. E eu não estou falando eu estou falando sem medo. Sabe por quê? Porque o templo simboliza a presença de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Quantos querem a presença de Deus sobre a sua vida aqui, irmão? Em nome de Jesus. Então você precisa reconstruir algo que está errado em você. Reconstrua em nome de Jesus, não interessa quanto tempo vai custar, é mais que você dê o primeiro passo e comece a construir. É uma pedra um dia, é outra pedra no outro dia, é uma parede que está pronta numa semana, daqui a pouco é o telhado que está pronto, daqui a pouco são as cadeiras que entram. Eu estou falando de forma simbólica, irmão. Eu estou dizendo para você que daqui a pouco você instala a luz, o som, e daqui a pouco você passa um cheirinho no chão, e está tudo pronto, e você vai falar assim, Senhor Jesus, conforme a tua palavra, eu reconstruir para que a sua presença habite nesse lugar. Sabe onde é a sua presença? É aqui, queridos, é aqui dentro de você, é aqui que você precisa reconstruir, é aqui que você precisa tirar de dentro de você as tranqueiras, as coisas que você está segurando em você, as coisas que você não concorda, e você volte para a Bíblia e dizendo assim, Senhor, é aqui que está escrito, então é pela fé que eu vou seguir, é pela fé, Senhor, se o Senhor colocou aqui como um mandamento, é nesse mandamento que eu vou seguir em nome de Jesus. Eu não quero olhar nem para a esquerda nem para a direita. Se o Senhor está aqui, eu estou fechado contigo, eu vou caminhar conforme a tua palavra, e é assim que será em nome de Jesus. Porque a maior indecisão do crente, sabe o que é? É assim, Deus, e eu estou falando irmão, entenda, eu estou falando da área financeira também, mas eu estou falando das suas coisas emocionais, das suas coisas espirituais, eu estou falando da sua vida, amém, queridos? Então eu estou simbolizando muito a questão financeira, não é pelo fato do dinheiro, é para você ter noção daquilo que eu estou falando, amém? Aí você tem lá R$10, é o dinheiro que você tem para passar o mês. Aí você vai no mercado, você vai não sei aonde, já ficou com 8. E ainda falta 20 dias para você terminar o mês. Aí você vai para um culto, Deus fala contigo e fala assim, cara, eu estou mastigando teu coração aqui para você ofertar mais R$1. Você fala, não, tenho 20 dias.
R$ 2 já não vai dar, ainda vou te né, ofertar. Aí você volta para trás com os R$ 2, achando que aquilo é a sua segurança. Sabe o que acontece, irmão? Não dá nem 7 dias, você acabou com o dinheiro. Houve uma situação na minha vida uma vez que não tinha dinheiro nenhum. Minto. O dinheiro que eu tinha era R$ 5. Exato, R$ 5. E aí eu fui para um culto. E Deus falou assim: cara, oferta esses R$ 5. Eu falei, você tá doido. Vou fazer isso não. Oferta R$ 5. Não vou fazer isso não. Bom, eu cedi aquilo que o Senhor falou. Ofertei os R$ 5. Dia seguinte, uma pessoa desse mesma igreja passou por mim. Marcelo, tudo bem, cara? Vem cá, quero falar com você. Mano, não sei o que aconteceu, mas senti no coração de ofertar na sua vida. Falei, amém. Ganhei os R$ 5 de volta. Eu pensando aqui comigo. O cara me deu R$ 50. Aí você acha que é brincadeira isso, irmão? Eu tô falando aqui para te impulsionar você ter fé? Não, eu tô falando que porque aconteceu de fato. Quando você retém aquilo que é de Deus, Deus não tem obrigação nenhuma de multiplicar o que você tem na mão. Porque o que tem na sua mão, como a palavra disse lá no versículo 6, você tem fome, come e não sacia. Você tem sede, toma água e não sacia. Mas aquele que dá como a viúva ali, ela recebe do Senhor algo maravilhoso. Sabe? Deus está falando muito sobre reconstrução nesse lugar. E essa série nós vamos falar muito sobre essa questão. Agindo como agiu. A primeira coisa que você precisa entender é que reconstruir o templo tem uma característica. Aliás, são duas. A primeira é que você precisa reconstruir o lugar de adoração dentro de você. Porque quanto mais longe você estiver, menos adoração, menos presença de Deus há em você. Mas se você está disposto a reconstruir, Deus está falando lá de cima. Pronto. É nesse lugar que eu quero estar. Muito embora todo o recurso que aquelas pessoas estavam fazendo para fazer uma casa linda, maravilhosa, Deus não está interessado na casa linda, maravilhosa. Deus está interessado no seu canto simples, cheiroso e para Ele. Eu já fui em casas muito simples, irmão. Muito simples, muito simples. Mas assim, pensa numa casa simples. Mas é tudo no jeitinho. E a pessoa se orgulhava daquela casa simples. Eu falei, Senhor, Jesus, meu Deus do céu. É algo que é fora da nossa realidade, o que eu estou dizendo. Eu já fui em casa, em mansões. Eu não sabia me comportar. Para acabar de complicar, sentei à mesa. Veio a empregada para servir a gente. E ela foi fazer um macarrão lá. O filho da criança que estava da pessoa que estava do meu lado aqui, virou o prato assim, ó. Uma negócio de linho. Uma toalha de linho. E eu falei, não estou vendo isso. A mulher, não, calma, fica tranquilo. Eu fiquei desesperado por ela. Deus não está interessado se você tem uma bela mansão, se você tem uma casa simples. Deus está interessado em você reconstruir o lugar que Ele precisa habitar. Trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, do seu lar. Falar, Senhor, eu errei. Eu não confiei no Senhor. Eu achei que tudo isso que eu estava segurando na minha mão era porque eu achava que saberia administrar. Mas eu quero pedir perdão, Senhor. Porque o que eu mais quero, Senhor, é ter a Tua presença dentro da minha vida. E para isso você precisa liberar. Ser uma pessoa generosa em todos os sentidos.
Quantos querem reconstruir aqui em nome de Jesus? A outra característica que nós precisamos entender na reconstrução é que o templo significava o lugar de adoração. Amém, queridos? A presença de Deus, mas é o lugar que se reconstrói porque Deus habita naquele lugar. Mas aquele lugar, ele serve para você adorar a Deus. A pergunta que eu quero fazer para você: faz quanto tempo que você não para adorar ao Senhor? Sabe por que talvez você não está parando para adorar? Porque você não passou pela primeira fase de reconstruir primeiro o que é necessário. Nós todos aqui temos áreas da nossa vida que precisamos reconstruir para que depois chegue a adoração. Amém, queridos? Porque você pode estar fazendo muito, mas não está saciando você. Você pode estar vindo ao culto e saindo da mesma forma que você entrou, dizendo assim: ai, a palavra não falou comigo, ai, o pastor falou isso, ai, eu vou trancar meu coração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: para de bobeira. E quando você vier para esse lugar aqui, abre o seu coração para entender que Deus está falando com você. Para de gracinha. E quando você vier para esse lugar aqui, você venha para adorar o Senhor e reconstruir o que é necessário na sua vida. Quando você vier para esse lugar aqui, você não vem aqui para agradar a mim ou qualquer outra pessoa, ou para bater um cartão aqui, não. Quando você vem aqui nesse lugar, é para você reconstruir algo que é necessário na sua vida. Eu não estou aqui, irmão, de verdade, eu não tenho problema em dizer isso. Sou muito tranquilo para falar. Eu não estou aqui para agradar você. Ai, pastor, você tem que falar assim. Não, eu não vou falar assim. Eu vou falar como eu sou e aquilo que Deus colocou no meu coração. E se você está aqui é porque você ama esse lugar e Deus fala com você. Agora o que você precisa fazer é você vir a esse lugar para ser reconstruído dia após dia, para que depois da reconstrução você possa adorar. É por isso que eu falo para você, quando você está aqui rasgando seu coração, é porque algo foi reconstruído em você. Aí você consegue sentir a adoração, você consegue levantar os braços, você consegue falar com o Senhor, você consegue sentir a presença dele, e algo é transformado em você. Mas você precisa, em nome de Jesus, reconstruir e trazer a adoração para dentro da sua vida. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: quando você traz a adoração, quando você reconstrói o templo, sabe, todas essas questões que eu falei agora, de você dar, de você ser generoso, de você servir na casa do Senhor, de você servir com as suas finanças, com o seu tempo, com a sua prioridade, tudo isso fica muito fácil. Sabe por que você tem resistência às vezes? É porque você não quer reconstruir, é porque você não acha o lugar de adoração e tudo te incomoda. Incomoda o irmão que não olhou, incomoda o som, incomoda não sei o que lá, incomoda a palavra do pastor, incomoda, tudo incomoda. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, irmão: reconstrua em nome de Jesus. Porque o que mais Ele quer de você é um templo vistoso, e digo vistoso não no sentido de ser uma ótima casa, figurativamente falando, mas algo que atrai ao coração dele. Como a Bíblia diz: eu estou procurando verdadeiros adoradores. Agora tem um curso, irmão. Ageu capítulo 1, versículo 8, eu estou terminando já. Ageu capítulo 1, versículo 8 diz assim: agora subam as colinas, tragam o quê? Madeira e reconstruam a minha casa. Quando você quer reconstruir, há trabalho, irmão. Você não faz nada assim de uma hora para outra. Você não fica aí sentado como na porta da esperança lá do Silvio Santos, lá rodando o peão lá. Rodava o peão? Você que é desse tempo? Não rodava o peão? Você não é do tempo. Então é o Paulo. Com o peão lá rodando, agora abre-se a porta da esperança. Aí você, não, meu Deus, está tudo lindo. Não, não é assim, irmão. Você tem que pegar lá e fazer, reconstruir, e lutar contra você, e lutar contra os seus desejos, e lutar contra a sua vontade, e lutar com a sua falta de fé, e dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso reconstruir algo na minha vida. É por isso que ele está dizendo assim: ei, suba as colinas, traga madeira, reconstrua minha casa. Eu quero uma casa nova. Deus está dizendo: então me alegrarei nela e serei honrado aonde? Nela. Deus quer ser honrado na sua vida, irmão, em nome de Jesus. Deus, Ele quer tanto entrar dentro de você e falar assim: o que Salomão fez não se compara ao que você está fazendo agora.
Salomão teve todas as boas intenções e gastou o melhor. Mas o que você está fazendo está alegrando meu coração. Reconstrua. Anota isso, Cris. A obediência reacende o favor de Deus. Pode anotar também, viu? Se quiser. Estou vendo essa luta aí. A obediência reacende o favor de Deus. É a coisa mais difícil. É quando Deus te coloca à prova, na parede. Você diz assim: eu não sei o que é isso, não quero isso, não vou seguir isso, não concordo com isso. Ah, mas aqueles que falam assim: não, Deus, debaixo da tua palavra, eu darei ordem a esse monte de ossos, e esse monte de ossos se levantarão e terão vida em nome de Jesus. Debaixo da palavra do meu Deus, ossos se levantem, se tornem carne e tenham vida em nome de Jesus. Reconstrua aquilo que é necessário na sua vida, porque a obediência, ela reacende o favor de Deus. Para terminar aqui, eu quero dizer para você: o lugar de adoração, ela deve ser restaurada. E Deus precisa ser o centro da sua prioridade. Lembrando que a sua prioridade não é o que você deseja, mas aquilo que você necessita.